Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que nos seguem, quem interage conosco nas redes sociais. Quem está nos assistindo pela primeira vez, nos siga no Instagram, @Rogério Cafeteira, e o nosso canal do YouTube, Café Quente Podcast. Nesse eu queria, no YouTube, que você pudesse se inscrever, acionar o sininho, dar um like e compartilhar nosso conteúdo. É importante para a gente, até para que a gente possa continuar nosso trabalho aqui de forma independente. Meus amigos, hoje esse nosso convidado é um amigo de muito tempo e ele tem, durante a conversa eu vou contar para vocês alguns fatos que fizeram criar um carinho muito especial por essa pessoa. Meu amigo, fomos deputados juntos, ele agora assumiu novamente o mandato. Parabéns, Marco Aurélio, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Rogério. Obrigado a toda a sua audiência pela atenção, pela oportunidade. A gente estar participando aqui desse podcast que não tem como vir aqui sem dar uma confusão, viu, Rogério? Pessoal, a gente tem um grupo de amigos, viu, Marco? Eu, Marco, mais uns amigos. Aí de vez em quando o pessoal fica chateando lá. Rapaz, Rogério, toda vez que tem um podcast tem uma confusão. Mas não, Marco, é porque assim, na verdade eu pergunto o que as pessoas comuns, as pessoas que às vezes não têm oportunidade, queriam perguntar. E às vezes o problema é que o café aqui é quente de verdade. Então às vezes quando não queima a língua, né? Espero não ser essa pessoa hoje aqui, viu, Rogério? Considera aí, cara. Marquinhos, conta aí pra gente, antes da gente conversar, entrar na política e tudo, assim, tua trajetória, como foi que tu começaste na política? Conta um pouquinho da tua vida aqui pra gente. Bom, Rogério, eu vim do Pará para o Maranhão aos 17 anos para fazer cursinho pré-vestibular. E me dediquei, entrei na universidade, na UEMA, no curso de matemática, passei para outros cursos, mas escolhi ser professor. E ali na sala de aula, comecei ali dando aula de reforço, fui aprimorando, daqui a pouco uma oportunidade numa escola, e daqui a pouco percebi um nicho, naquela época em Imperatriz, só tinha UFMA e UEMA, e era muito concorrido. E poucos cursinhos, mas a matemática tinha um peso muito grande. Eu montei um cursinho só de matemática, e começava 10 da noite e ia até 2, 3 da manhã, toda noite. E ia no contraturno. Os alunos saíam dos outros cursinhos e depois iam para o meu para ficar até 2, 3 da manhã estudando. No sábado ia até 6 da manhã. E naquela rotina de corujão, a gente foi firmando. Dava muita aula em igrejas, em comunidades, para ajudar. E aí, a partir daí fui me tornando conhecido. O cursinho cresceu, se tornou um dos maiores da cidade. Disputei várias eleições, disputei em 2004 para vice-prefeito, numa candidatura sem futuro. Quem era o candidato, Marco? A época foi uma candidatura ali, o Major Melo era o candidato a prefeito. Sim. E nós divergimos ali, e ele foi numa linha que eu não concordava, acabei renunciando e coloquei na cabeça, a política não é para mim. Isso foi em 2004. E lá em 2009, a Alessandra, minha esposa, chegou e falou: Marco, por que tu não entra para deputado estadual? Eu falei: eu não ganho nem para vereador, como é que eu vou ganhar para deputado? Tu tá doida, menina? Ela: não, Marco, muita gente te conhece, você já deu aula para tantas gerações, as pessoas respeitam o teu trabalho, tu é um professor que motiva todo mundo e tal. Aí eu comecei a acreditar, eu procurei uns amigos que estavam ligados ao Flávio Dino, que seria candidato a governador no ano seguinte, no ano de 2010. Me filiei ao PCdoB, disputei aquela eleição sem nenhuma estrutura, andava só eu e mais 1, 2, 3 pessoas de casa em casa ali, levando a mensagem, parava no semáforo, levava a mensagem na porta de escola, e foi levando a mensagem. E eu tive a oportunidade de ser o segundo mais votado de Imperatriz naquela eleição, gastando pouquinho. E não, gastar pouquinho, tu sempre gastou pouquinho. Sempre Marco, foi, né, Rogério? Sempre pão duro. É porque eu acho que a política ela tem que vir com um propósito, ela tem que vir com uma causa, e isso te dá condições de ser diferente quando você consegue exercer um mandato. E eu tive 12.578 votos naquela eleição, fiquei terceiro suplente,
E 2 anos depois eu fui eleito vereador de Imperatriz, o mais votado da cidade. E continuei no exercício do mandato de vereador, fazendo minha atuação e correndo ali na região. Toda noite eu ia João Lisboa, Davinópolis, Senador Larroque, ia ali na região toda, ampliando, conhecendo pessoas, levando a minha mensagem. Quando foi em 2014, eu fui eleito junto com o Flávio Dino. E também numa campanha bem pé no chão. E no primeiro momento a gente fortaleceu o Flávio na cidade, no outro momento ele deu aquela crescida e saiu levando todo mundo. E eu tive a oportunidade de ser eleito com 30.900 votos, que foi quando eu te conheci. Verdade. Foi quando na Assembleia, ali final de 2014 para começar 2015, tive a honra de conhecer Rogério Otelino e tantos amigos, Humberto Coutinho, e você foi meu líder do governo e eu fui seu vice-líder. E juntos ali a gente fez um grande trabalho. Fui reeleito em 2018 com uma grande votação. 2000, disputei 2 eleições para prefeito em Imperatriz. Uma delas, a diferença foi apenas 1%, 1.400 votos. Foi em 2020. E 2022 eu fui para a reeleição. O partido em que eu estava, o PCdoB, dava para eu ganhar. E eu fui para o PSB, uma chapa que se revelou ser a chapa da morte, uma chapa muito difícil, e acabei não conseguindo. Hoje estou na suplência e assumi interinamente na vaga do deputado Carlos Lula, que pediu licença. Grande amigo também, Carlos. Pediu licença, um grande amigo, um grande líder do Maranhão, articulado com o presidente Otelino, com a senadora Ana Paula, que é a nossa presidente estadual, e estou nesse período na Assembleia Legislativa e sou pré-candidato a deputado federal do PSB. Marco, voltando àquela época, eu lembro que, porque pessoal, em 2014, eu não votei no Flávio. Eu lembro até que o Marcelo Tavares, na época, era candidato, era um dos coordenadores, né? E já no fim da campanha ele me procurou. Rogério, vamos apoia Flávio, vem apoiar pro Flávio e tudo. E eu me lembro bem da resposta que eu dei para ele. Ele disse: Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Mas se eu fizer isso agora, primeiro, vocês já ganharam a eleição. Mas se eu fizer isso nesse momento, eu não vou conseguir me olhar no espelho, porque eu vou ter vergonha de mim. Mas se depois, passada a eleição, vocês já ganharam a eleição, eu vou ter cumprido meu compromisso, e aí eu estou livre se vocês quiserem conversar, até porque quem comandava, quem era o líder do grupo era a governadora Rosiana. E naquele momento eu acho que, com todo respeito, eu acho que ela facilitou demais também a vitória na época de Flávio, quando ela praticamente não se envolveu na campanha. E aí depois eu fui ser líder, porque o Marcelo Tavares, pessoal, disse o seguinte: quando se elegeram, tinha o Flávio queria que o Humberto fosse o líder, né? Fosse o presidente da Assembleia. Aí Marcelo Tavares disse: olha, pessoal, no grupo, né? Depois eu soube dessa história. Tem 2 caras lá perigosos, viu? Que eles já fizeram uma vez, já aprontaram uma vez com o Ricardo Moura, que estava tudo certo, eles articularam um grupo lá e tomaram a presidência. Aí falava quem é? Ele disse: olha, é o Braide, que hoje é candidato a governador, e o Cafeteira. O que o governador fez, sabiamente? Chamou os 2 para ser líder dele. E eu aceitei, o Eduardo também. Mas assim, quando a gente chegou lá, a gente não era muito bem recebido, porque o Marco, por exemplo, que tinha feito a campanha, passava na cabeça do grupo dele o seguinte: vem cá, esses 2 se elegeram do outro lado contra a gente, agora eu já chego aqui e sentando na janela de líder. O Marco não, porque o Marco é um cara assim, de um coração gigante, mas tinha muito esse clima. Eu me lembro bem que o Márcio Gerri me falou de ti. Tem o Marco Aurélio de Imperatriz, tu vai ter certeza que tu vai gostar dele, é um cara bacana e tudo. E depois eu vi realmente que ele tinha razão. Marco, em 2022, tu não te elegeste, foi uma surpresa. Foi, né? Foi uma das grandes surpresas. Foi uma surpresa, porque assim, tu acreditas isso a um excesso de confiança tua? Porque nas pesquisas, eu lembro que fazia uma pesquisa de Imperatriz, só aparecia com 30% dos votos. Era por aí, né? Era um percentual que praticamente te elegeria. Não é isso? E tu acha que isso aí te fez tu baixar a guarda?
Não, Rogério, eu fiz uma campanha com toda a força que eu poderia fazer, né? De motivação, de ir para a rua, de levar a mensagem. A questão também é que quando a gente disputa uma prefeitura, a gente foca naquela campanha e você deixa de ajudar o seu grupo político fora da sua cidade. Então, por exemplo, em 2016 eu seria candidato a prefeito, mas acabou que o governo, sobretudo Flávio Dino, né? Não digo nem o governo, porque o governo não tinha ali uma participação, mas o Flávio, o líder do nosso partido, né, à época, ele escolheu uma definição junto com o senador Everton, pela Rosângela. Sim. E aí eu coloquei na cabeça, bom, eu vou focar então fora, vou focar então em ajudar a eleger nossos líderes. E ajudamos a eleger, eu passei a ter vários prefeitos que me apoiavam, vice-prefeitos, vereadores. Quando você vai para uma disputa de prefeitura, você faz aquela aposta, se der certo, parabéns, agora se não der certo, você tem que reconstruir o seu grupo, porque aquele líder que te acompanhava, que esperava o teu apoio, na hora você está focado naquela campanha municipal. E aí chega outro e apadrinha. Daqui a pouco você perdeu um prefeito, Sim. Você perdeu um vice-prefeito, uma liderança. Sei bem como é isso. Então eu fui para uma recomposição onde eu perdi muita gente e não deu para recuperar tanto fora. Entendi. Agora, a Imperatriz acabou quebrando muito a expectativa de voto que eu tinha. As pesquisas mostravam que eu teria a partir de 25 mil votos, que era sempre o que eu mantinha em Imperatriz. E acabou caindo para 15. Se eu tivesse pesquisa que mostrasse o contrário, talvez pensaria, bora mudar aqui uma estratégia, procura ampliar Sim. em outra cidade, mas as pesquisas até quinta-feira, antes da eleição, mostravam que eu teria um resultado muito bom. Eu acredito isso. Há duas questões, sobretudo. A primeira é que deu um recrudescimento da direita naquela eleição, e aquele crescimento da direita me tirou muito voto. Então isso foi muito pesado. E o outro, Rogério, é que eu venho de um modelo, eu falo isso aqui com muita sinceridade, Rogério. Eu nunca fiz uma boca de urna, eu nunca comprei votos, eu sempre fiz uma campanha mesmo, pé no chão, com propósito e com entregas. Tá aqui, ó. O meu trabalho é esse, ajudei a criar uma universidade. Você foi o relator do projeto. Pois é, você estava lá e nos ajudou. Foi o deputado que mais destinou recursos para a educação, tenho entregas na região toda. Então, essa foi a minha bandeira. Agora, sobretudo naquela eleição de 2022, percebeu-se uma mudança muito grande no comportamento dos candidatos, porque estávamos ali no auge do orçamento secreto. No auge do orçamento secreto. Então, o volume de recurso que foi injetado através de candidaturas de deputado estadual, de deputado federal, foi um negócio assim nunca visto. Você ouvia falar no passado que alguém comprou voto para completar, mas não ouvia falar que alguém comprou a eleição toda. Né? E você acabava que, de repente, nem enxergava uma campanha e, de repente, essa pessoa vinha com uma montanha de votos. E são modelos que estão instituídos que confrontam o modelo que eu faço da política séria, da política confiada no trabalho, em propósito. Então, assim, até esses dias, até um amigo, Marcão, cara, tu tá desaprendendo. Eu falei, cara, se for para comprar voto, eu desaprendi de vez. Eu quero acreditar no voto de opinião, eu quero acreditar no trabalho, eu quero acreditar nisso. Porque se eu deixar de acreditar nisso, aí eu deixo de acreditar na política. Então, tem horas que a gente ganha, como eu já ganhei várias, tem horas que a gente perde. Mas, às vezes, até você perdendo e mantendo seus princípios e o resultado que se vê na atuação de quem te substituiu, às vezes as pessoas mais tarde podem olhar e falar, pô, esse cara era bom. Sim, é verdade. Eu já tive algumas... Aqui teve gente que já se chateou por eu ter falado isso. Infelizmente, é um fato essa questão da comercialização dos votos. É um fato que está instituído. Não adianta você querer desmentir o que todo mundo sabe. Aqui em São Luís, Marcos, acontece, às vezes as pessoas acham, no passado, achavam que assim, chamava-se os interiores do Maranhão, principalmente os menores, de currais.
Lá tem um curral de voto. Eu te diria que talvez São Luís seja a maior fazenda que tem. Só que aqui tem vários currais, não tem só um. Mas aqui se instituiu uma coisa que é um crime, e eu não sei como é que a Polícia Federal, os órgãos de controle, a Justiça Eleitoral não tomam uma providência contra isso. Porque é uma coisa que todo mundo sabe, que se faz aqui, que se institucionalizou. BU, chama-se boca de urna. Boca de urna não é nada mais, nada menos do que compra de voto descarada. É compra de voto. Compra de voto. A pessoa chega aqui com uma lista com o número do eleitor, o número do título, onde vota e tal. E aí acerta. E tem que aparecer. Marco, eu vou falar um negócio aqui. Espero que ninguém me venha me questionar para eu não ter que... Seria muito ruim, indiscreto eu citar os nomes. Mas existe aqui alguns colegas que têm um programa para tratar sobre isso. Sabe como é que é? Verdade. Faz um cruzamento das eleições. Eu te levei uma lista. Eu negociei contigo 500 votos. Só apareceu 200. Então, vê quem está na lista. Bota essa lista, essas pessoas, aí chega um outro vendedor de voto e tu cruza os votos. Para ver se esses nomes estão se esse nome que não apareceu, que não deu certo numa lista, não está incluso nessa outra aqui também. Rapaz, eleição. Isso é diabólico. E é verdade. E as pessoas que estão me ouvindo sabem que é verdade. Entendeu? Que é para diminuir o percentual de engano, de enganação. Rogério, do cara que pega o dinheiro e não vota. Então, assim, a média é o seguinte: tu compra 1.000, se te entregar de 500 para cima, maravilha. 500 para baixo, aí tu já entra na lista do Serasa dos votos, né? Eu quero olhar com fé, com esperança para a boa política, quando eu vejo alguns exemplos darem certo, ou pelo menos estarem em ascensão. Eu cito aqui alguns projetos. Felipe Camarão é um cara que disputa essa eleição e que não tem uma grande estrutura e está posicionado, defendendo o projeto dele, do partido, do campo político. Mas eu cito também, do outro lado, que eu não voto nele, é o oposto ao meu pensamento do ponto de vista ideológico, mas o Laércio Bonfim. O Laércio, na eleição de 2022, contra todo o grupo político que se tinha, em duas candidaturas muito fortes, e alguém pode falar, é o bolsonarismo. Mas naquela eleição, na nossa região lá, região Tocantina e região Sul, o Lula ganhou em quase todas as cidades. Só perdeu em Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes. E o Laércio ganhou em quase todas as cidades. Mesmo as cidades onde o Lula ganhou, o Laércio ganhou. Também. Então, quer dizer, isso mostra uma capacidade que ele teve naquele momento de representar um anseio, de representar uma luta, uma vontade da região, de emancipação. Algum sentimento ele conseguiu despertar naquele momento. Não sei se o mesmo sentimento ele consegue despertar agora. E a mesma coisa também a campanha do Eduardo Braide, pré-candidato a governador, que não é uma campanha baseada na estrutura política, no dinheiro, e mesmo assim ele lidera as pesquisas e isso há de se salutar. É onde eu vejo modelos iguais a esses que conseguiram, sem as grandes estruturas, estarem posicionados no jogo, e eu vejo sim, é possível acreditar e continuar acreditando, ainda que os momentos que você passa sejam difíceis, mas é preciso acreditar. Marco, 2020, tu era o favorito para ganhar a prefeitura de Imperatriz. E assim, a gente é amigo, mas eu não acompanhava. É uma região onde eu não faço política nunca. Já fiz ali próximo, mas Imperatriz, inclusive, para quem não é de lá, gente, não vão atrás de voto de Imperatriz, não. Lá só para voto. Imperatriz, para quem não é de lá, é bom só o aeroporto. Para tu ir para a vizinhança. Lá mesmo, Imperatriz. Cidade bairrista, né? Não, quem não for de lá, esquece voto. Esquece que lá não tem, só voto em vocês. Tomara que continue assim, porque tem mudado muito, viu, Rogério? Marco, mas assim, eu queria te fazer alguns questionamentos. Aqui comentou-se
que em determinados momentos tu abdicou de alguns, talvez até pela postura, pela forma como era colocado, de alguns apoios. Tu achou que já estava ganha a eleição? Isso que eu estou relatando é verdade? De tu teres, não diria ter dispensado, mas não ter feito tanta questão de buscar, de costurar alguns apoios lá em Imperatriz? Não, Rogério, nós tentamos todos os apoios que eram corretos a gente buscar. Tanto é que a gente tinha um número bom de partidos, várias chapas, chegamos a ter naquela eleição de 2020, 106 candidatos a vereadores com a gente. Então era uma aliança bem ampla e a gente fez, tentou até o último momento, que o Wildon Marques, à época, pré-candidato também, que se tornou candidato, para que ele juntasse com a gente, mas não conseguiu. Mas tinham algumas situações que foram colocadas que a gente poderia ter tentado o apoio, mas que eram conversas que não eram as que a gente tinha. Eram tratativas que a gente não faz parte dessa tratativa. Você imagina que você tem um candidato a vereador, 100 candidatos a vereadores que vão com você e fala assim, olha, nós vamos, se for para comer uma picanha, a gente vai comer junto, se for para comer um ovo frito, nós vamos comer juntos. Entendeu? E de repente chega outra pessoa que só quer nem a picanha, não. Quer logo uma carne É o boi todinho. do mais alto luxo e tal. Não é assim, gente. Não é assim. Eu não posso chegar para receber bem aqui um apoio, desmerecer quem já estava. Não, tem que tratar, acolher todo mundo, entendeu? Então vai muito da perspectiva. Existem alianças, Rogério, que você mesmo tem que saber que não dá para fazer. E tem alianças que dá para fazer, tanto do ponto de vista do presente, como também do futuro. Tem situações que não vai rolar. Tu tá me respondendo uma pergunta, porque a gente não vai citar números aqui, mas tu tá me respondendo a pergunta exatamente de forma bem objetiva, de um fato que me contaram de lá. Sei. E realmente era isso aí. Era uma tratativa onde tu não aceitaste. Porque tu disseste, não vou fazer isso, privilegiar o pessoal que está chegando agora, em detrimento desses outros que estão comigo desde o início. É injusto. Isso é injusto, Rogério. Tem tratativas... A história que me contaram foi exatamente essa. Tem tratativas que a conversa é só dinheiro. Dinheiro. Eu quero isso, quero aquilo, quero... Não, gente, mas não dá. Não é assim. Os outros estão aqui pela causa. Acho que na vida tem horas que você perde, mas perde com dignidade, e tem horas que você ganha e perde a dignidade. Eu acho que isso é ruim. Quando você ganha e perde a dignidade, ou você muda seus princípios, ou então lá na frente você vai ter que dar um bolo em todo mundo, o que é muito ruim também. Eu acho que tem que ser tudo às claras, os compromissos políticos feitos às claras, para mostrar qual é o desafio e você ter condição de governar se você for eleito. Mas conta pra gente assim, porque existem várias versões. E como eu não sou de lá, eu sou amigo de vários, de todos. De todos. Então cada um conta a história de um jeito. O que não deu certo no acordo com o Hildo? Qual era a conversa que existia, as conversas e o que atrapalhou que vocês se juntassem lá? Eu acho que naquele tempo o Frederico, que era presidente da Agensul, eu lembro que o Wildon ele tinha uma secretaria importante, né? A Agensul. Sim. Ele indicou uma pessoa lá, ele fazia parte do governo. E foi tentado de toda forma esse diálogo. Mas o Frederico, que era o secretário, estimulou e cada vez mais o Wildon se motivou. E ele, que já tinha um know-how, um recall político, eleitoral na cidade, ele acabou entrando e depois tentou-se também que ao longo da campanha, onde ele já não era nem o primeiro e nem o segundo e nem o terceiro, ele ficou em quarto naquela eleição, tentou-se que ele juntasse, mas ainda assim não deu. Então, assim, foi tentado diálogo de todas as formas. Mas eu acho que porque ele se achava naquele primeiro momento, antes da campanha, ele tinha um percentual maior do que eu tinha, entendeu? E talvez ele não viu que dava para recuar, para juntar com a gente. E a gente não tinha o mesmo percentual dele, mas tinha todo o perfil qualitativo mostrava que a gente iria crescer. E acabou, nós tentamos exaustivamente. Teríamos ganho naquela eleição,
Também liguei para o Madeira à época. Eu liguei para o Madeira, estava faltando pouco tempo para a eleição. E eu liguei para ele. O jogo estava empatado entre a candidatura minha e do Assis. E eu liguei e perguntei, Madeira, e aí, Madeira, como é que vai ser? Não, eu estou em segundo lugar. Ele falou assim, não, eu estou em segundo lugar. Abraço, Madeira. E eu falei, não, Madeira, não tá, Madeira. A eleição está disputada entre mim e o Assis. Vai deixar o Assis ganhar? Vamos ganhar essa eleição, pai. Vamos mudar a realidade da cidade. Ele falou, não, eu estou em segundo lugar. E insistiu. E não estava em segundo. Estava em terceiro, mas bem distante de mim, que fiquei em segundo com diferença de 1.400 votos. Rogério, eu tentei de tudo que podia fazer, o que era certo. Tentamos na articulação política, no volume de campanha. Eu faltei foi endoidar nas ruas. Era manhã, tarde e noite nas ruas, que eu gosto muito de campanha, né? Fizemos tudo que podíamos fazer. Agora, tinha uma coisa que se eu fizesse daria certo, mas eu não fiz e não faço, que era comprar voto. Boca de urna. 1.400 votos, você sabe que tira. Tira numa boca de urna. Fácil. Entendeu? E gente para botar o dinheiro para fazer boca de urna, né? Na hora dessa do jogo empatado não falta. Entendeu? Mas assim, eu fiz o que é certo, amigo. Eu fiz o que é certo. Sobre o que tu... Eu vou fazer um comentário aqui para mostrar a essência do Marco. Jogo empatado. Não me pergunte quem me contou, mas eu sei que é verdade. Eu tinha as tracking todos os dias que mostravam. Isso que eu vou contar aqui, o Marco nunca me falou. Mas como eu conheço muita gente, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é verdade. Jogo empatado, um grande empresário chegou e fez uma oferta para o Marco. Que, se fosse a questão financeira, resolveria a eleição. Mas ele queria um contrato na prefeitura, garantia de um contrato. Que era o contrato de lixo. E o Marco disse que não. Por esse preço, no meu governo, ninguém vai ter garantia de nada. Eu vou dar oportunidade para todo mundo. Quem ganhar para fazer a limpeza do lixo é quem ganhar a licitação. Eu não quero dinheiro. Tem coisas, Rogério. Uma campanha, ela é verdade ou muito não é essa pesada. História, Eu prefiro declinar de falar, Rogério. Porque, não, nós não vamos falar o nome. Porque mas... nós estamos sem dinheiro para pagar advogado, né? Qualquer coisa. Nós não podemos falar o nome porque a pessoa é minha amiga. Mas qualquer coisa vira uma interpelação judicial, vira alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu fiz o que era certo. Eu fiz o que era certo. A política, você tem que fazer escolhas. Marco, tu acha... Se você abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, escandalizar a coisa, mais tarde você tem problema. E eu podia fazer uma coisa junto com todo o time que estava com a gente naquele momento, era ir para a rua. Nós corremos a exaustão levando a mensagem. Se não deu certo naquele momento, é porque Deus tinha um propósito. E eu sou muito de aceitar isso. Eu faço a minha parte e o que vem de resposta é o que Deus tinha para mim naquele momento. Marcos, só voltando um pouquinho no Hildo. O Hildo, próximo da eleição, teve uma decisão da justiça tornando ele inelegível. Tu acha que ele acreditou isso a algum movimento? Eu acho que sim. Vocês? Eu acho que sim. A época foi representado por um candidato da nossa coligação. Eu acho que sim. Mas também acho que ele não abriria mão em hipótese alguma. Acho que não. Agora vamos falar aqui do nosso ex-chefe. Tu não acha que faltou um pouquinho também do Flávio entrar? Porque ele fazia parte do governo. Fazia. Acho que o Flávio poderia ter se esforçado mais numa articulação, né? Sim. Eu não digo pesar a mão como governo, não, mas na articulação. E ele sempre foi muito habilidoso, né? Acho que se ele tivesse naquele momento conseguido retirar a candidatura do Hildo, convencê-lo, não retirar, mas convencê-lo. Eu acho que ele teria, se ele tivesse se empenhado, teria mais. Uma vez eu conversando com ele, Marco, ele me colocou uma situação. Ele disse, Rogério, que eu perguntei para ele de São Luís e de Imperatriz, né? E ele me disse assim, olha, naquele momento eu estava, só para a gente lembrar, a época da pandemia. Flávio não saía. Então, Rogério, eu estava muito nenhum. focado na questão da pandemia, que estava me consumindo. Então, eu realmente, eu
acho que eu tenho uma parcela de culpa nessa parte, mas não me arrependo, porque meu foco era a questão da pandemia. E eu realmente... O Flávio não foi para a campanha de ninguém, né? Ninguém. Acho que o máximo que ele fez foi gravar com o Duarte uma vez. Tanto que São Luís foi aqui, assim... depois o Brad fez uma boa gestão e tal, se consolidou. Mas naquele momento ali, se o grupo tivesse junto, unido, organizado, eu acho que nós teríamos ganho a eleição aqui em São Luís de novo, na época. É verdade. Mas rompeu ali, e esse rompimento levou um rompimento também. Foi ali que o grupo rachou, né, com o Everton. E agora está juntando de novo, mas ao contrário, as peças não são as mesmas mais. Marco, agora até porque eu estava nesse raciocínio da campanha, e Marco, em 2020, o Rildo te apoiou. E ele agora, eu imagino que ele teria entre aspas, cobrado o teu apoio para ele. Isso aconteceu? Ele chegou a conversar contigo? E achar que tu tinha que usar da reciprocidade do apoio que ele te deu em 2020, que ele teoricamente abriu mão de ser candidato para te apoiar, para tu apoiá-lo também em 24? Rogério, faltou naquele momento, em 2024, diálogo. Faltou diálogo, e diálogo com objetividade tal qual tivemos com ele em 2020. De mostrar compromissos futuros, de mostrar o que poderíamos fazer juntos, e respeito demais. O Rildo teve um grande resultado eleitoral, faz um bom trabalho hoje na cidade, mas eu imagino muito que o centro da tática eleitoral dele era não ter a esquerda com ele. Talvez por isso que não houve esse convite objetivo. O convite era: entra aí e vamos. Sim. Entendeu? Mas sem um protagonismo, sem você ter ali aquele espaço mesmo do ponto de vista da campanha, entendeu? E aí, aquele apoio envergonhado, né? Quando se olha, eu acho que cada um tem a sua importância. Quando se olha, por exemplo, uma campanha polarizada que foi, e onde a candidata da direita sempre o chamava de esquerda, de esquerdista, e ele tentava fugir dessa polarização, certamente se ele tivesse os partidos... Parece que a história se repete agora, né? Sim. E parece que se ele tivesse os partidos de esquerda, tenderia que essa polarização chegasse para ele com mais força. Então, eu acho que ele quis fazer ali uma campanha mais independente e não ter, por exemplo, partidos de esquerda com ele. Eu cito, por exemplo, à época, o Aurélio do PT era pré-candidato. E o diálogo que ele teve com o PT não foi para pedir o apoio do PT, foi para pedir que, de fato, a candidatura do Aurélio viesse se efetivar, entendeu? E eu era do PCdoB, federado com o PT. Mas, assim, eu entendo muito bem, isso é do jogo, é tática eleitoral, não é nenhum desrespeito. Eu só não me senti representado naquele momento para chegar numa candidatura onde o seu lado político, o seu campo, a sua ideologia, de repente, pudesse ser vista como algo para atrapalhar uma candidatura. Né? E digo de passagem, há quem subestime, por exemplo, a Imperatriz, que é uma cidade que alguém pode falar é de direita e é intransponível. Hoje, por exemplo, Lula ganha Imperatriz, pode pegar qualquer pesquisa. E naquele momento, o Lula tinha saído de um resultado de 45%, entendeu? Melhor, em 2022, tinha sido 55% para o Bolsonaro e 45% para o Lula. Então, quer dizer, é um espaço político, um espaço sociológico importante. Então, não dá para subestimar. Eu acho que aquela eleição em 2024, onde a gente acabou tendo essa candidatura apoiado pelo PT, PSOL, Solidariedade, alguns partidos mesmo do campo. Aquela campanha nós fizemos, ainda que nas adversidades, nas dificuldades, e sabendo que era muito difícil, mas nós fizemos assim com o coração aberto,
com tanto orgulho de estar na rua defendendo o nome do presidente Lula como grande parceiro da cidade, de você não esconder sua ideia, sua ideologia, eu acho que isso vale a pena. Mesmo que o resultado eleitoral não seja aquilo que você esperava, mas em se tratando de orgulho de defender aquilo que você acredita, sim, vale a pena. Nunca esconda o que você é. Na verdade agora tu fizeste para refrescar minha memória, Marco. Eu acho que, na verdade, o Rildo, ele tentou descolar... Fugir da polarização. Fugir da questão e ter vocês juntos, oficialmente. Naquele momento, eu acho que na estratégia dele ele achava que era negativo. Porque estava muito, teoricamente, a Imperatriz estava muito vinculada ao voto da direita. Tem um outro amigo nosso que eu queria te perguntar se tu ficaste magoado com ele. Nosso outro amigo do grupo, Cleiton, porque vocês sempre foram muito próximos. Fomos sempre, desde sempre. E na hora da eleição, o Cleiton participou da coligação do Rildo. Não te apoiou. Isso te deixou magoado, Marco? Deixou muito magoado. Hoje a gente conversa, não voltou mais a amizade que era, mas a gente se fala. Mas deixou muito magoado, sim. Eu te juro que eu te perguntei, achando que a resposta ia ser outra. Não quero nem falar muito do assunto, não. Toda conversa eu estico muito. Mas Marco, é o seguinte, é porque... Sabe o que é isso? Por exemplo, eu me lembro de um outro... Quando a gente é só política, é diferente. Quando tem um sentimento de amizade, uma coisa que se for só política, tu supera. Quando, né? Tu tem amizade, aí parece que é diferente. É porque tem gente, Rogério, que pensa que eleição é um contrato de uma parceria para aquele momento. Porém, eu costumo aprofundar essas relações e virar amizade e defender mesmo um companheiro, entendeu? E quando não dá mais para continuar... Sabe uma coisa que me faz sofrer demais, e eu tenho certeza que acontece com você? Quando o Facebook lembra 4 anos atrás, 8 anos atrás, aquelas fotos com pessoas que hoje você já não consegue juntar mais numa mesma campanha, por exemplo, né? E quando de repente um prefeito te apoiava e agora ele já não apoia, quando de repente você tinha um palanque com vários líderes que agora já não se juntam. Eu olho, por exemplo, as campanhas de 2014, a gente tinha no palanque o Everton, Roberto Rocha, a gente tinha o Flávio Dino, tinha todo mundo e hoje já não junta, né? Então isso... Não junta mais nem para conversar. E aí assim, tem umas situações que hoje, quando olha, por exemplo, no viés político, é ruim, você vê que não junta mais. Mas quando leva a uma questão de amizade, que vê que foi quebrada aquela situação, por questão de política, aí magoa mais ainda. Marco, tu achas, como é que tu está avaliando lá a gestão do Rildo, Imperatriz? Acho que ele faz uma boa gestão. Ele faz uma boa gestão e tem também um contraste de substituir um prefeito muito ruim e automaticamente toda a ação dele acaba fortalecendo mais ainda. Mas para além disso ele faz uma gestão boa, uma gestão que tem tido parceiros importantes, a exemplo do ministro Fufuca, deputado federal, e hoje pré-candidato a senador. Isso ajudou bastante ele a viabilizar muitas obras para a cidade. E é lógico que não dá para resolver todos os problemas da cidade de uma vez, com o acúmulo de 8 anos de um governo muito ruim. E eu acredito que Imperatriz ela precisa concentrar esforços, tanto da gestão municipal, estadual, governo federal, e eu acredito que caminha para mais parcerias ainda para que a cidade possa receber mais. Mas eu lembro também, Marco, que hoje de vez em quando falam muito da ação do governo, mas eu lembro que tu e o Cleiton, né? Ele como secretário, tu como deputado, e vocês eram muito focados. Então, assim, o governo teve muitas ações, o governo Flaviano teve muitas ações em Imperatriz. E mesmo assim ele perdeu a eleição lá. Por que tu acredita isso? Eita, essa é uma das coisas que acho que até o Flávio Dino até hoje tem esse ressentimento, né? Com certeza. Eu tive com o Flávio
logo depois da eleição de 2022, fui fazer uma visita lá no Ministério da Justiça, à época. Sim. Ele ainda não era ministro do Supremo. E ele falou, Marco, a cidade foi muito dura contigo e comigo, né, Marco? Eu falei, Flávio, foi mesmo. E não teve motivo, não teve. Porque se você for olhar, por exemplo, a atual gestão estadual, o atual governo, ele tem obras na cidade, mas obras de asfaltamento, praças e tal e tal. O Flávio Dino fez tudo isso, botou o macro-regional para funcionar, deixou o hospital, que hoje virou o Hospital da Região Tocantina, quase feito, criou uma nova universidade, criou campos de ciências agrárias, curso de medicina, e fez tantas obras estruturantes na cidade, e ainda assim Flávio perdeu para o Roberto Rocha, que não tinha esse nível de entrega, era longe desse nível de entregas. Foi o recrudescimento da direita mesmo na cidade, naquela eleição. Então isso, até porque o Flávio sempre foi uma pessoa de posições muito claras. E isso ele passou a virar um inimigo da direita. Né? Sim, e aquele sentimento acabou tirando muito o resultado eleitoral. Foi uma das poucas cidades que o Flávio Dino perdeu, foi Imperatriz. Mas assim, e ele perdeu de forma injusta. Eu digo isto porque quando você olha cidades quase que do porte de Imperatriz, você pega aí São José de Ribamar, Caxias, Timon, são cidades menores, mas quase que do porte de Imperatriz. Nunca elas receberam tanto investimento como receberam Imperatriz. Eles era ciúme de Imperatriz. Pô, tudo é para Imperatriz. Uma universidade é para Imperatriz, isso é para Imperatriz. E aí, na hora, o resultado eleitoral, o Flávio perdeu. Então, foi puramente a questão ideológica. E eu retrato um caso. Uma vez eu estava no calçadão, panfletando numa campanha, e eu vi um ex-aluno meu. E aí, rapaz, tudo bem? Olha, sou candidato novamente. Ele falou, professor, eu gosto tanto de você. Você fez um trabalho formidável. Essa universidade que você ajudou a criar, ela é fantástica. Eu estudo lá, inclusive, mas eu não vou votar em você. Aí mas rapaz, tu me faz esse elogio todinho para dizer que não vota em mim. E por que é? Por causa do seu partido. Eu falei, mas tu já votou em mim? Ele, todas as outras vezes. E não era nesse mesmo partido? Ele falou, mas agora meus olhos abriram. Então, assim, você pega essa questão da polarização, às vezes um ódio que foi despertado, que foi criado, e isso cega as pessoas de enxergarem o trabalho. Para elas só vale aquilo, a polarização. E tanto é que você viu consequências desse movimento todo no Brasil, que eclodiram nesse movimento todo e muita gente perdeu, foi o rumo mesmo. Então, assim, eu sou muito de respeitar o resultado. Perdemos eleições, mas a gente fez o que era certo quando a gente teve a oportunidade de fazer. Tu fizeste um grande trabalho. O Marco tem uma coisa que o Marco fez. Não sou muito de elogiar convidado porque fica parecendo coisa de tá puxando saco, tá combinado. Mas o Marco teve uma atitude comigo assim que eu nunca vou esquecer. Que a gente sente a amizade, o companheirismo no momento difícil. Quando tá tudo bem, Marco, tu tá cheio quando tu tá bem, tu tá cheio de amigo. Mas em 2018 eu perdi a eleição. E perdi a eleição, e repito, única e exclusivamente por culpa minha. Eu fiz uma pergunta e foi o que aconteceu comigo. Eu baixei a guarda, eu achei que a eleição estava sob controle. Eu tive um problema de saúde, mas não foi por isso que eu perdi a eleição. E o Marco me ligava todo dia, depois que eu não me elegi. Porque depois que tu não te elege, pessoal, é o seguinte, pensa numa tranquilidade, é isso bem aqui, ó. Ninguém te manda mais WhatsApp, ninguém fala mais contigo. Diz que político sem mandato, até o mato nasce na porta da casa, que ninguém entra mais, pisa, ninguém pisa. E infelizmente é desse jeito. E aí o Marco me ligava todo dia. Até que eu lembro um dia engraçado, Marco, que me perguntaste, Cafifa, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu estava cotado na época para ser secretário de articulação política. Aí o Marco me liga e diz, Cafifa, se fosse outra secretaria, sem essa articulação política, tu aceitava? E eu me lembrei que eu respondi pro Marco. Eu digo, Marco, não fala nadinha lá não, tá?
Mas até da mulher eu quero. Qualquer uma. Administração penitenciária. Qualquer uma que me der eu quero, Marco. Eu quero voltar pro jogo. E aí, o Marco é uma coisa que me marcou muito, Marco. Foi essa questão. Marco estava voltando aqui. Rogério, só um adendo aqui. Ah. Essa questão, quando se perde uma eleição, tem muita gente que simplesmente deixa de te enxergar como um ser humano porque você perdeu uma eleição. Tem gente que é incapaz de te ligar, pessoas que você ajudou, que simplesmente viram as costas. E eu sempre que findava ali a legislatura, que companheiros nossos perdiam, eu fiz questão de visitar, de ligar, de incentivar, rapaz, bora erguer a cabeça e tal. Foi com você, Levi Pontes e tantos outros, né? E quando eu perdi a eleição, foram poucas pessoas que me ligaram, Rogério, poucas. Tem aqueles amigos que não deixam de ligar, mas aqueles com quem a gente convivia na Assembleia foram bem poucos. Pessoas que eu ajudava com boas ideias, que não estava correndo atrás das coisas dessa pessoa por eu ser líder de bloco, né? Sim. E aí foram poucos que ligaram. E aí é um sentimento ruim essa questão do abandono, né? Mas eu ilustro aqui uma situação bem engraçada. Tinha um senhorzinho que ele ia toda semana lá em minha casa. Toda semana. E aí ele chegava, minha sogra estava lá, cadê o deputado? Tá chegando, vou esperar. Aí esperar, quando chegava, deputado, me ajude com um negocinho. Aí eu ajudava com a demanda que ele apresentava. Aí outra semana, de novo, me ajude com um negocinho, me ajude com isso, me ajude com isso. E eu sempre ajudava. Até que chegou, eu perdi a eleição, aí ele foi lá, a minha sogra foi e falou, e aí, tudo bem? Tudo bem, cadê o deputado? O deputado tá chegando. Mas, pois não. Aí o deputado perdeu, né? Aí ela falou, perdeu. Aí ele falou, hoje eu não vim pedir nada, não. Foi o que o senhor deseja? Não, eu queria saber onde é que mora o Rio do Amaral. Ei, moço, quando perde assim, moço, paz é vazar, é muita gente, né? Agora, é também uma oportunidade para você descobrir de verdade quem são os teus amigos. Acho que o homem ou a mulher pública que só tem vitórias no currículo, ele nunca descobrirá quem são seus amigos. Você encontra, às vezes, pessoas da conveniência do momento bom. Agora, na hora que você tem alguns tropeços, na hora que você tem uma dificuldade, que perde a eleição, em que tudo parece ser difícil, aí sim você peneira e aqueles que sobram você fala, esses são meus amigos. Olha, fazer amizade política não é fácil. Mas nesse momento agora, nessa segunda eleição, e aí essa segunda eleição, não vou entrar em detalhes, a minha última eleição, em 2018 foi culpa minha. A única coisa que eu te digo é que em 2022 não foi culpa minha. Mas passou. Eu tive duas pessoas que eu não tinha... Era colega, mas assim, demonstraram muita amizade. A gente criou um laço muito próximo e demonstraram muita amizade comigo. Eu sou muito grato a ambos. Que é o deputado Catulé, sim, que foi um cara muito bacana comigo, deu a mão assim num momento muito difícil que eu estava. E o outro foi o Frederico, lá de Imperatriz, que a gente citou aqui ainda agora, em uma outra situação de política, que também foi um amigo muito que me ajudou bastante. Marco, eu queria lembrar aqui um fato que ocorreu, que de vez em quando na política a gente fica numa saia justa danada, né? Que tu é aliado e quando o grupo divide e tu te dá bem. É um problema tu te dar bem com todo mundo, né? Porque de vez em quando... Tem horas que tem que escolher, né? Tem uma hora que tu te imprensa. Salvo engano, aí tu me corrige se não tu conta a história pra gente. Mas tu era líder do bloco na Assembleia. E teve uma confusão. Foi naquele momento em que o grupo rachou, que estava o Everton para um lado, Brandão já para o outro. Naquele momento o Alterino ainda estava mais vinculado ao Everton. Teve um problema na CCJ. Foi isso mesmo. e chegou num ponto que, salvo engano, eu não me lembro exatamente qual foi o fato, mas eu lembro que me parece que tu renunciou o cargo.
de líder. Foi. Tu podia contar pra gente essa história? Eu era líder do maior bloco da Assembleia. Do blocão, líder do blocão. Eu era líder do blocão e uma das prerrogativas do líder do bloco é poder colocar ou retirar pessoas das comissões, né? E à época, o Otelino, que é meu amigo, o Otelino eu coloco na cota do amigo mesmo, da hora boa, da hora difícil. E o Otelino estava indo com o Everton e veio um comando do governo. O governo me chamou e falou, olha, o Brandão já tinha assumido. Olha, nós precisamos bater no Otelino. Nós precisamos bater no Otelino. Eu falei, não conte comigo. Não, nós temos que ir para cima do Otelino e tal. Ele tá atrapalhando a pauta do governo na Assembleia e tal e tal. Não conte comigo. Não conte comigo. E o líder ele tinha algumas prerrogativas, né? Algumas situações a mais que os deputados que não eram líderes. E eu cheguei e falei, olha, eu não vou bater no meu amigo Otelino. E aí falaram, olha, tem que retirar o Neto da presidência da CCJ. É isso aí. Aí eu, não conte comigo. Não, mas tem que retirar. Eu, olha, deixa eu te falar. Quem me colocou na liderança do bloco não foi o governo. O governo nomeia o líder do governo. Agora, a liderança do bloco, eu fui em comum acordo com os companheiros a partir do apoio do Otelino. Então, eu não vou retirar ninguém de comissão e não vou bater no Otelino. E aquela pressão foi aumentando. Olha, é o seguinte, se vocês querem fazer isso, essa maldade, vocês indicam outra pessoa aqui para o cargo que eu ocupo, porque eu quero sair de cabeça tranquila. Porque se eu for uma pessoa, Rogério, que hoje eu sou teu amigo, porque você está numa posição política favorável, aí amanhã você está numa posição desfavorável e alguém falar, agora bate no Rogério. Não, para mim isso não é coisa de homem. Tá? Então, assim, deixei a liderança, a época quem assumiu foi o Duarte, inclusive. Aí foi meio muita gente querendo esse cargo e tal e tal. Aí depois, quando o Otelino voltou, aí eu fui e consegui as assinaturas de todo mundo e voltei para a liderança. Mas não traí meus amigos. Só uma curiosidade, o Duarte retirou o Neto da presidência? Mas eu nem lembro. Porque eu me lembro que teve até uma judicialização nesse caso, não teve uma questão? É porque o negócio fazia tempo. Eu lembrava bem da indicação, que queriam para tu tirar alguém e eu achava que era o Neto, mas não, minha lembrança não estava muito clara. Eu lembro que tinham vários colegas, na hora que veio o comando para bater no Otelino, gente que o Otelino tinha ajudado muito quando era presidente. Ah, não alisou não, pancada. Eu não, rapaz. Esses momentos de tensão passam. E eu acho que é aquilo que você tem de preserva mesmo, de hombridade, de lealdade. Acho que a lealdade, Rogério, ela não é algo de você em relação a outro, é algo em relação a você mesmo, você em relação aos seus princípios. Marco, tu fizeste campanha, como nós todos fizemos, por Brandão. E após isso, tu não te reelegeste, nós fomos uma liderança numa região, numa cidade, segunda maior cidade do Maranhão. E tu nunca ocupaste nenhum cargo no governo. Tu não foste convidado? Fui convidado para ser secretária adjunta de educação. Eu não quis. Eu agradeci, mas eu não quis. Por quê? Por que tu não quiseste o cargo? Rogério, foram várias situações. Primeiro, a gente viu a postura. Eu acho o seguinte. Você, por exemplo, você perdeu uma eleição, correto? Sim. Você tendo que reclamar do espaço que o Flávio Dino te deu, não do ponto de vista de você ser secretário, mas do ponto de vista de você ter um protagonismo político. Você tendo que se reclamar? Marco Aurélio, deixa eu te falar uma coisa. Eu já briguei várias vezes. E briguei em lugares que o Flávio Dino nunca vai imaginar por causa dele. Porque eu tenho vários defeitos, mas eu não tenho. Ingratidão. Eu sou grato o resto da minha vida pelo que o Flávio fez por mim. Porque ele não tinha nenhuma obrigação. Rogério, mas tu não te elegeu, tu era o líder dele. Por que ele não te ajudou? Porque eu não pedi. Eu achei que estava resolvido, eu achei que era o suficiente. E eu realmente é do meu espírito, eu não sou aquele chato que fica pedindo. E em político, o chato não fica pedindo, muitas vezes se dá mal. Quem se dá bem é o chato. E assim, o Flávio não tinha nenhuma obrigação. Eu nunca pedi para ser secretário. Eu nunca pedi. O Flávio foi que chegou e me deu outra oportunidade. Essa postura do Flávio contigo, ela te deu, não é porque você era um secretário que administrava um orçamento ou tinha um salário grande, não. É porque o cara te viu assim para falar assim, olha,
você vai se reposicionar politicamente e você vai ter um protagonismo em um governo que você acredita. Então, aquele momento, o que se viu após a eleição, com algumas exceções, é que os deputados que perderam era mais ali um contra-cheque, entendeu? E eu não sou essa pessoa. Então eu prefiro mesmo ralar na minha iniciativa, não depender da política. E eu continuei minha jornada e percebendo, sobretudo, o modelo que estava se instituindo. Até então, aquele momento, era aquela pessoa que a gente lutou por ela acreditando. E depois a gente viu mudanças de postura e de perseguição ao grupo que o ajudou. E aí foi afastamento de vez. Então, assim, eu sou uma das pessoas que digo assim, sou oposição ao governo do Brandão, não de forma pessoal, sou oposição ao governo, mas eu sou uma das poucas pessoas que nunca recebeu nada dele. Eu não presto serviço para o governo do estado, eu não tenho nenhum cargo, eu não aceitei ir para o governo dele, então estou tranquilo quanto a isso. Ajudei e nunca fui ajudado em nada, mas nunca cobrei também por isso. Para mim é o seguinte, deu, não deu, toca para frente, bora buscar outro caminho. Marque o teu caminho. Agora, daqui a pouco a gente entra nas eleições. Qual o caminho que o PSB, que tu faz parte, deve seguir? Felipe, uma composição com o Brade, tu acha que ainda é possível essa união? Como é que tu vê esse cenário? Rogério, eu sou muito próximo do Otelino, né? Então, às vezes, até o que eu falo pode ser alguém pensar, já é a visão do Otelino. Sim. Não, o Otelino tem a visão dele, eu tenho a minha. O que é que eu penso que o PSB pode contribuir? É ajudar a juntar. Eu acho que nós temos hoje duas pré-candidaturas que representam, sim, a mudança. É a pré-candidatura do Felipe e a pré-candidatura do Brade. E se ambas representam a mudança, eu acho que o PSB, no que ele puder ajudar a ser um elo para juntar essas duas, eu acho que o PSB vai favorecer esse debate. Mas o Felipe está fazendo certíssimo, está se viabilizando, não está descansando, conseguiu um apoio fundamental, que foi o apoio do presidente Lula, e ao conseguir o apoio do presidente Lula, acabou travando a campanha governista, porque era a principal bandeira que poderia levá-lo a crescer, então lá acabou travando e o Felipe tem tudo para crescer. Se porventura não tiver essa junção, eu creio que Felipe disputa para ir para o segundo turno. Agora, se tiver essa junção, eu acredito que a eleição se define no primeiro turno. E eu entendo que o PSB ele tem um respeito às duas pré-candidaturas e o que ele puder fazer para juntar, para ganhar no primeiro turno, eu tenho certeza que o PSB vai ajudar nesse diálogo. Agora, se não houver uma junção, aí sim a nossa liderança, a senadora Ana Paula, deputado Otelino, vai conduzir esse diálogo e vai nos conduzir a uma vitória muito importante para a gente mudar essa realidade do Maranhão. Mas como é que tá a nominata lá? Tá animado? Boa. A princípio, Rogério, tem gente, eu vejo aí cada análise aí maluca, né? De gente que olha assim e fala, o PSB não faz nenhum. Hoje eu vi um maluco falar isso. Mas é porque o maluco, eu acho, não é bem maluco não, é porque ele não tem opinião, a opinião dele é alugada. O que acontece? Hoje, o PSB, nós montamos a chapa e a ideia era eleger de fato um. E o Otelino certamente era esse um que teria mais condições. Para você ter uma ideia, na chapa de 2022, onde faltaram 27 mil votos para o PSB eleger 2, tinham ali 4 candidaturas com mais votos. Só 4, da chapa toda. Tinha o Duarte com 111 mil, e para ele tem um Otelino que tem condição de buscar essa votação. Sim. Tinha o Cleito com 64 mil, e para essa votação, se juntar aqui uns 2 do nosso time intermediário, tem essa votação. Tinha o Bira com 60, e para esse Bira, da votação do Bira de 60, você pega 2 ou 3 dos intermediários que cobrem essa votação. E tinha o Igor com 13 mil votos, lá de Chapadinha.
Com ele, você pega só um dos intermediários que já cobre. O resto dessa chapa, acho que não somava 8 mil votos. Entendeu? A nossa chapa tem mais do que essa de 2022, mais de 50 mil votos. Porque nós temos o Otelino, que tem uma votação grande, nós temos pelo menos 6 candidaturas medianas, boas mesmo, e temos ali o restante da chapa entre 5 e 10 mil votos. Todo mundo tem votação boa. Eu acredito que essa chapa ela vai passar de 320 mil votos, ela disputa uma segunda vaga, e ao disputar a segunda vaga, tem vários nomes que pontuam bem. Eu quero disputar essa segunda vaga, juntamente com Fábio Câmara, Wesley, Marcelo Poeta, Guilherme Mulato, Júnior Passinho, e tantos nomes bons que tem no nosso partido, Antônia Quilombola, Cleiva lá de Amarante. São muitos nomes bons que o nosso partido tem. Então eu sou muito grato com essa nominata que foi montada. A princípio se falava assim, vão fazer o pessoal do Otelino, a turma da chapa do Otelino desistir. Meu amigo, aqui todo mundo está sonhando com a segunda vaga. Então para nós será uma vitória se falar assim, o PSB elegeu 2. Não importa quem seja, se elegeu 2 é uma vitória. E aí eu falo sempre com o Fábio Câmara, com os demais companheiros, olha, aqui é o seguinte, todo mundo tem que crescer para a gente fazer o 2. Aí quem vai ser o segundo, aí é outra briga, cada um se esforça. Mas eu acredito muito que a gente vai fazer 2 deputados federais. Até na época o pessoal chateou. Nessa época, né, na última eleição, eu saí do PSB. Sim. Eu fui, acho que o primeiro ou segundo a me eleger, a me filiar, mas saí. E eu tenho um mal que eu sou muito sincero em falar as coisas, né? E algumas pessoas falaram que eu tinha saído por causa da Iracema. E não saí por causa da Iracema. Eu saí por 2 motivos. Um, de um amigão nosso, Carlos Lula. Sei. E segundo, por causa de outro amigo nosso. E aí não é bem por causa dele. É porque eu não consegui entender o seguinte. O Carlos Lula, para mim, já vinha de uma secretaria, muita visibilidade, uma excelente atuação na época da Covid, e eu acho que aquilo ele já consolidou. E no PSB eu continuava achando que ele continuava sendo sempre a prioridade. Eu digo, vem cá, mas nunca vai chegar a minha vez, né, de Catulé, por exemplo. E aí, e o outro foi meu amigo, que era secretário, Totó, que votava no Leandro, que não era do PSB. Eu digo, não, isso aqui não dá. Peraí, mas como é que é essa história aqui? Ele é secretário do partido e vota em outro, do outro partido, e vota em um candidato do outro partido, não vai dar para mim. Mas é porque previa que o Leandro viria agora nessa eleição para o PSB. Não, um abraço, Antônio Carlos. Não, Totó é meu amigo até hoje. Sou muito a filha dele, a Tamira, muito minha amiga. O filho dele também integra o meu coletivo, inclusive. Legal. André Poeta. Bom, gente boa. Mas é só porque uma oportunidade. Tem uma coisa que minha mulher dizia o seguinte, pode ser desnecessário, tu diz coisa que não precisa. Não preciso dizer, mas aproveitando a oportunidade. Marco, então é isso aí. Eu acho que o papo foi bom. Como é que pra gente aqui se encaminhando para o nosso fim de programa, de bate-papo, esse período na Assembleia, o que tu tem como perspectiva? Eu vim para retomar lutas importantes de Imperatriz e da região tocantina. Eu vim para não deixar morrer sonhos. Eu digo, por exemplo, são 4 anos quase dessa legislatura e ninguém fez uma pauta da UEMA Sul. Eu cheguei agora semana passada e fiz uma pauta incisiva para mostrar que o governo está tirando a autonomia da universidade, tanto o UEMA Sul quanto a UEMA, para mostrar que está reduzindo os investimentos. Então essa pauta ela é muito nobre para nós, para trazer a luta pela educação de volta, de forma muito incisiva, com conhecimento de causa, de representar os anseios da região tocantina, mas também de todo o Maranhão. E vem de uma maneira muito, muito leve, sabe? Muito leve, muito... é bom a gente, às vezes, não estar ali direto no mandato, porque quando você está de fora, você enxerga com outra perspectiva. A perspectiva mesmo do cidadão, e não a perspectiva de quem está exercendo um cargo.
E eu venho com essa missão. Ficarei um período dentro do gesto que o deputado Carlos Lula fez e focado também na campanha que já se aproxima, onde sou pré-candidato a deputado federal, junto com um coletivo que montamos, em que lidero, e com membros das mais diversas regiões do estado, cada um com uma bandeira, com uma luta, seja ela regional, seja ela de causa, mas que a gente se complementa com uma proposta muito clara que vai apresentar nessa próxima eleição com a nossa pré-candidatura coletiva. Meu amigo, foi muito bom lhe ter aqui. Acho que teria mais tempo, mas tem um horário de gravação. E te desejo muito sucesso, Marco, tanto agora na volta à Assembleia, mas principalmente nesse teu projeto de deputado federal. Se Deus quiser, ele vai te iluminar. Amém. E te levar para um lugar que tenho certeza que você fará um grande trabalho caso você chegue na Câmara Federal. Rogério, obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que você não fez porque eu estou no exercício do mandato, que você já havia feito esse convite antes. Eu que entendia que ainda não tinha ali um fato político para mostrar, para ficar só lembrando do passado, não dava. Tinha que mostrar também como era que seria o futuro. Enquanto as coisas se definiam, né? Eu agradeço e te parabenizo, Rogério. Você é uma pessoa boa. Convivi contigo por muito tempo na Assembleia e pude ver muitas virtudes que você tem. E uma delas é sempre recomeçar. Você poderia, nesse período em que ficou fora de mandato, ficar aí apenas reclamando e tal, mas você teve a humildade de começar aqui um projeto que você acreditou e hoje você pauta a política do Maranhão. Quem vem bem para cá, para essa bancada, não tem como no mesmo dia ou no outro dia não estar em todos os blogs e tal, e todo mundo te respeita e todo mundo sabe a autoridade que você tem, porque você conhece a política por dentro, por fora, de banda, da outra banda, e eu te parabenizo demais pelo sucesso aqui no Café Quente, viu, Rogério? Eu te agradeço e eu agradeço muito, sempre agradeço, mas já nunca é demais, assim, eu agradeço muito ao Catulé, porque se não fosse ele, não teria acontecido. E quando quando Deus bota a mão, Marco, eu estava num momento péssimo, né, de tudo, e o Catulé alugou aqui para mim, veio 3 vezes ser cobaia. E aí, outra coisa importante, foi o lugar que eu vim. Eu já gravei em outros lugares, 2 vezes, porque aqui não tinha horário. Mas é o link que criou aqui com esse rapaz ali, ó. Gente boa. O rapaz, cria liga. Então, assim... Ele é um cara altamente mais ou menos? Altamente mais ou menos. Então, assim, casou. Esse aqui, assim, se eu tá viajando no meio da estrada, eu digo, o Anderson, cara, estou precisando de um corte, mas tem que ser agora, cara. Ele para na beira da estrada, faz o negócio e me manda, né? Providencia e me manda. Então, assim, eu acho que é para dar certo. E acabou... Eu de verdade não achei que ia dar certo, não, mano. Eu vim só por causa da insistência do Catulé. E acabou que é uma coisa que realmente está... E tua autoestima melhorou, tudo, né? Tudo melhorou. E acabou dando certo mesmo. Com toda a modéstia. Isso aqui, Rogério, você não tem hoje a tribuna da Assembleia, mas isso aqui é uma tribuna. A gente tem a gente ocupou um espaço que eu nunca imaginei. De verdade, assim, com toda a modéstia, a gente... Engraçado, por exemplo... A gente realmente tem uma participação hoje efetiva, as pessoas nos ouvem. Eu cheguei agora lá no Médio Sertão, que foi onde eu comecei minha campanha, minha política. O primeiro lugar que eu fui em Buriti Bravo, depois Passagem Franca, foi onde eu comecei. E agora eu fui por lá, pela região. Ninguém mais me chama de Rogério, não. Nem de cafeteira. É só café quente. É café quente, é café quente. É mesmo? E para tirar foto e digo, rapaz, eu tô famoso. Sou digital influencer agora. Eu disse, rapaz, tô mais conhecido agora. Mas, Marco, falando sério, na rua, a gente me para. Eu tô mais conhecido agora. É impressionante o poder da internet. Falando sério. Mas aí não é só a internet, aí é a sua liderança, é a sua história, o seu conhecimento, é a sua condução. Eu fiquei impressionado assim, com o alcance que a gente consegue com isso. É porque você é o cara, Rogério. Parabéns, viu? Obrigado, Marquinhos. Valeu, muito obrigado, meu irmão. Todo sucesso do mundo para você. Amém, a todos nós. Abraço, gente. Pessoal, encerrando aqui mais um Café Quente. E agradecer a todos que têm nos acompanhado. Nos siga. Dê seu like, compartilhe nosso conteúdo, que isso é importante. Muito obrigado e até a próxima.